Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula, a aula do Construa Sem Erro. Você que está aí querendo construir seu imóvel, seja para investimento ou seja para moradia própria. Toda quinta-feira, às 17 horas, eu realizo uma aula aqui por esse canal. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço para você que você se inscreva agora. Se você quer aprender como construir sem errar, construir do jeito certo, da forma certa, você tem que acompanhar a gente aqui. Toda quinta-feira um conteúdo diferente, conteúdo novo, direto ao ponto para te ensinar como fazer, né? Como fazer acontecer aí, ter aí essa vivência, né? Conseguir construir sem erro e sem susto. E nessa aula de hoje eu vou falar com você sobre como é possível você começar a construir, né, utilizando financiamento imobiliário. Você quer aprender como construir utilizando financiamento imobiliário? Então fica com a gente aqui que eu vou poder te ajudar a fazer isso da maneira certa, do jeito certo. Então se mantenha aí com a gente até o final. E eu já te digo nós vamos liberar ao final, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, o grupo da comunidade Construa Sem Erro, você tem que se inscrever. Você pode agora, lá na minha biografia no Instagram, e você pode agora participar, entrar através do link lá. Você vai ser direcionado para esse grupo exclusivo de WhatsApp e aonde você deve entrar e não sair de lá, porque lá nós compartilhamos todos os links das aulas, conteúdos exclusivos e assim, o melhor para você aprender. Inclusive, ao final dessa aula eu vou deixar lá um e-book, tá? Eu vou colocar lá um e-book com todas as informações, com resumo dessa aula, só que vai ser um e-book que vai possuir uma senha. Eu vou passar a senha durante a aula aqui, eu vou falar para você, aí você pode anotar que eu vou mandar lá. E se você ainda não tá, então de novo, dá um pulo lá agora, se inscreve, tá certo? E participa conosco. Então, agora nós vamos falar com você sobre como é possível como você hoje pode construir a sua casa, o seu imóvel através do financiamento do banco. Principalmente aí do Banco Caixa, que é um dos pioneiros aí na parte de financiamento imobiliário. Então, se você quer continuar conosco, se você ficar conosco, na verdade, você vai aprender isso no detalhe aqui. Eu vou trazer especificidade nesse conteúdo para que você venha aprender como fazer. Claro, sempre de um jeito leve, de um jeito mais vamos dizer, uma linguagem mais prática para você. Se você aí quer algum conteúdo específico, se você tem alguma dúvida, você pode aqui nos comentários ou diretamente no nosso Instagram, no Instagram da construtora, da Intelienge Construtora. Eu vou deixar aqui no final para você o link, é o @Intelienge, INTELIENG_, tá? Construtora. Você vai conseguir lá mandar um direct, né, uma mensagem diretamente para mim ou para alguém do nosso time e a gente vai te responder prontamente, beleza? Então, sem mais delongas, deixa eu só conectar aqui o outro cabo do computador e vamos lá para mais essa aula. Ao vivo é assim mesmo, tá certo? Então, ó, para começar a falar, eu preciso te dar um contexto hoje, né, como hoje está a parte de financiamento imobiliário, como que funciona, né? O financiamento imobiliário foi criado algumas modalidades, a gente tem algumas modalidades e nós vamos falar sobre ela hoje aqui, mas naturalmente ele foi criado uma lei, né, lá em 1964 sobre o modelo, né, do sistema de financiamento da habitação, tá? E o financiamento imobiliário hoje ele é muito utilizado para a maioria das pessoas, né, de média e baixo padrão, tá, na parte de imóveis e também na galera de alto padrão que se enquadra aí na parte tanto para investimento quanto, né, para a parte de moradia própria, tá? Então ele já existe há bastante tempo, parece que foi criado há pouco tempo, mas não, é uma lei que já existe há algum tempo e ela está em vigor aí para poder auxiliar você na construção disso, né? Então, como financiar aí hoje, né, o seu imóvel, a sua casa, né, o seu apartamento, literalmente, ou se você quer mesmo construir, que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Construir sempre vai sair mais barato do que comprar pronto. E aqui nós vamos trazer sempre sacadas, dicas de como fazer isso. E o financiamento imobiliário, sem dúvida, ele é uma das grandes sacadas para você hoje sair do aluguel, começar a construir da forma certa. Existem algumas formas de ser feita
isso, e a gente vai abordar muitas dessas aqui hoje nessa aula que a gente vai passar para você. Mas caso você diz assim, Johnny, eu quero um acompanhamento mais de perto, eu sozinho, eu já me conheço, eu sei que eu não vou dar conta sozinho, devido às documentações, devido aos processos, e tudo bem com isso. Não tem problema. Se você busca um gerenciamento mais próximo, se você busca uma atenção, se você quer construir sem errar do jeito certo, nós temos hoje o programa Construa Sem Erro, que é um programa que vai atender a sua necessidade. Nós conseguimos te ajudar dentro desse programa, né? Toda quinta-feira a gente faz essa aula ao vivo aqui diretamente para você, trazendo um tema muito interessante, um tema absurdo que vai realmente mudar o seu jogo, mas tem gente que prefere algo mais próximo, um acompanhamento mais de perto. Então, se é o seu caso, você pode aí mandar um direct pra gente, né? Ao final vou deixar novamente o Instagram, aqui você pode falar com a gente aqui, e se você não está ainda lá no nosso grupo, vai lá no nosso grupo, entra nele, tá? Você vai receber esse material, você vai acessar aí também de repente a nossa página, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, que a gente vai entrar em contato com você e você vai concorrer a um diagnóstico, ou seja, eu posso fazer um diagnóstico, eu e você, numa reunião pessoal, onde eu vou te diagnosticar onde que você está, o que que você precisa fazer, a sua obra como está, né? O seu projeto, se ele realmente é um projeto que vai te trazer um bom retorno, se você vai conseguir, seja para construir para moradia própria, tá? A gente faz isso hoje para poder literalmente ajudar você a tirar esse projeto do papel. Tá? Então, não espera. Eu costumo dizer que o melhor momento no mercado imobiliário é sempre ontem, mas o segundo melhor momento é o hoje. Então, não deixa para amanhã não, faz isso hoje. Já vai aí e manda uma mensagem se você quer um acompanhamento mais de perto, tá? Ou, primeiro, assiste essa aula até o final que você vai gostar bastante, espero. E qualquer dúvida, comentário também vocês podem colocar aí nos comentários do próprio YouTube dessa aula, tá bom? Que eu não tenho acesso agora ao chat, mas ao final da aula, até para eu me focar aqui em vocês e não ter nenhum desvio de atenção, tá? Mas ao final da aula eu vou sempre, periodicamente, olhar algum comentário, alguma coisa que você tenha feito, tá? Para que a gente possa, então, te ajudar aí com alguma solução e poder, de repente, até te ajudar algo a mais, tá certo? Então, sem mais delongas, como financiar a sua obra, né? Com a Caixa. Isso que eu vou falar, ele está um pouco voltado para a Caixa, mas eu posso dizer para você que 99,9% do que eu vou falar aqui hoje para você se enquadra com qualquer instituição financeira, tá? A base de tudo são essas. O que vai mudar são percentuais, são formas de juros, mas tudo acontece dentro de uma mesma plataforma, de um mesmo jeito de ser feito, né? Então, isso tudo, ele acontece por quê? Porque existe um sistema, como eu falei lá no início do vídeo para você, que existe uma forma de que os bancos, né, as instituições financeiras trabalham hoje, tá? Que é em cima de uma lei que foi criada lá em 1964, tá? Que é do sistema de habitação, onde o SFH, que é o Sistema Financeiro da Habitação, ele criou, se foi feita essa lei, e esse sistema, o que seria esse sistema financeiro da habitação? É uma espécie de autorizações de utilização de recurso hoje do governo, que seria a parte do FGTS, né? Então, como que funciona a parte dos financiamentos? Da onde que vem o dinheiro, Johnny? O dinheiro, ele vem dos fundos de garantia, né? Então, vamos lá, o patrão, né, juntamente lá com o funcionário, com o empregado, você faz lá o depósito, né, feito o depósito todo mês daquele recurso, né, através de um boleto lá do Madarf, e esse valor que é seu de direito ao trabalhador, ou que o patrão faz o pagamento lá todo, que desconta e faz todo mês esse pagamento, tá? Isso vai para uma espécie de conta, espécie de onde fica se ajuntando ali durante um tempo, e o governo, através dessa lei, a lei permite que o governo utilize esse dinheiro para quê? Para fazer empréstimos de habitação para outras pessoas, ou seja, a gente não, né? O próprio sistema financeiro utiliza desse recurso, tá? E boa parte dele vem do FGTS para que seja emprestado, ou seja, para que nós emprestamos para outra pessoa, né? E essa pessoa consiga ali de repente construir o seu imóvel e
pagar aí em várias vezes, né? Tem lá a sua taxa de juros, que a gente já vai tocar nesse assunto, mas aí após esse empréstimo o banco consegue fazer com que esse valor que você venha pagar ao banco venha a ser diluído em várias prestações, podendo chegar a 420 meses, tá? Então, ele tem aí uma média de 360 a 420 meses, tá? Para você fazer o pagamento desse recurso que foi emprestado, tá certo? Então, o SFH ele vem com essa promessa de ajudar você, ajudar a pessoa, né, de classe média, a pessoa que quer um imóvel um pouco mais inferior ou um imóvel médio padrão, tá? E aí o governo cria incentivos para que essas pessoas consigam construir, né, os seus imóveis, né, nesse ponto. E o SFH, que é o Sistema Financeiro da Habitação, existem algumas regras e algumas pontualidades aqui. Deixa eu abrir aqui a minha lousinha para você entender um pouco melhor como que funciona essa questão, né, do SFH. O que ele vai trazer para você, falando do SFH? Ele vai te dar a possibilidade de financiamento, né, do seu imóvel, tá, de 360 a 420 meses, certo? O que é legal dele? Tá? Além de você ter essa possibilidade de construir nesse período, você também tem a possibilidade de pagar taxas inferiores, né? Por quê? Como eu estava falando para você, o banco hoje ele empresta, né, o dinheiro do FGTS, ele pega o dinheiro do FGTS que está lá parado, teoricamente, e empresta para as pessoas construírem a casa delas, certo? Então, um imóvel até R$1,5 milhão, ele usa desse fundo, ele usa dessa estratégia, tá? Não só o FGTS, tá? Mas também a poupança. FGTS e poupança são os maiores recursos que o banco hoje ele busca esse tipo de empréstimo. E eu estou falando para você nesse ano de 2025, não sei quando você está assistindo esse vídeo, se esse vídeo ainda vai estar disponível ou não, para você que está ao vivo ou para você que está assistindo gravado depois, tá? Isso eu estou falando no ano de 2025, muda muito. Nesse ano mesmo, no finalzinho do ano de 24 para 2025, o banco liberou, né, ou melhor, o governo através de incentivos fiscais, ele liberou aí uma grana de mais de 2 bilhões, se eu não me engano, tá? Que vinham dos fundos do pré-sal, voltados aí a ordens federais. E aí eu não estou falando, não estou defendendo o governo A, B, X ou Z, tá? Se está certo ou se está errado, mas enfim, o governo vai usar sempre de artifícios para poder criar aí mecanismos, principalmente para a galera de médio e baixo padrão, nesse sentido, para incentivar mesmo a economia, tá? Como o mercado imobiliário é um mercado que nunca para, é um mercado que está sempre aceso, ele sempre vai disponibilizar esses tipos de incentivos, né? Para que as pessoas consigam alcançar a casa própria, o imóvel próprio, daquilo que elas sempre quiseram, beleza? Então, quais são os critérios, tá? O imóvel ele não pode ultrapassar o valor de 1 milhão, na verdade, R$500 mil, tá certo? Senão ele desenquadra. Então o valor do imóvel não pode ser maior, tá? Tem que ser menor ou igual, tá? A R$1.500.000, tá? As taxas, por que elas são inferiores? Como o banco ele paga aí em torno de ele utiliza o dinheiro do FGTS, então eu vou fazer uma conta simples aqui com você. O banco hoje, ele pega, vou dar um exemplo da poupança, ele pega lá ele paga para quem deixa o dinheiro na poupança. Vou fazer um exemplo aqui. R$1.000 a pessoa deixou na poupança, tá? Esse valor de R$1.000 por um ano, ele vai render em torno de 5,90 a 6,5% ao ano, tá? É esse valor que ele vai mais ou menos entregar de rendimentos, ou seja, se essa pessoa deixar esse dinheiro parado lá, ele vai render mais ou menos isso, muito abaixo da inflação, tá? Por isso que poupança nunca vai ser um bom negócio para você que quer hoje fazer o seu dinheiro render ou até seguir. E aí o que o banco faz? Como ele vai tomar esse empréstimo, aqui da poupança e do FGTS, ele vai tomar a uma taxa de mais ou menos 9 a 10%. Ou seja, ele ainda tem praticamente uma diferença de 3,5% ao ano, né? Ou seja, ele vai emprestar um dinheiro que teoricamente não é dele,
que ele está só administrando, né? E ainda vai ter um percentual, que seria os encargos, alguma coisa assim, de 3,5 ao ano de diferença, né? Por isso que é um dinheiro mais barato. Por quê? Porque você acaba, o banco ele acaba pagando mais, ele acaba pagando menos para quem está ali na poupança, para quem está no FGTS. Por isso que o banco compensa. Em alguns casos de programas aí, né, no caso do governo atual, é o Minha Casa Minha Vida, do anterior é o Casa Verde e Amarela, que é a mesma coisa, só muda ali a sua nomenclatura, tá? E alguns paradigmas, algumas coisas, eles acabam em determinadas, a gente chama de faixa, né? Uma faixa de, quando a gente está numa faixa, vamos dizer assim, salarial, de 1.000 a 2.000 reais, eles chamam de faixa 1. Eu estou dando um exemplo, tá? Pode ser que não seja bem nessa sequência, mas eu estou só querendo te explicar como que é. Aí de 2 a 3, eles chamam de faixa 2, de 3 a 4, 3, de 4 a 5, faixa 4 e assim sucessivamente. Essas faixas, geralmente as faixas de grau mais baixo, né, o governo, além de dar essa questão de benefícios, de conseguir fazer esse financiamento, ele acaba colocando dinheiro também ali como um incentivo, ajudando as pessoas, né, a construir. Então, é uma forma de se fazer. E tudo isso acontece, voltando aqui para nosso slide, né? Tudo acontece devido aí àquilo que a gente chama de OPM, né? O People Others Money, ou seja, o banco trabalha com o dinheiro dos outros. Ele não vai fazer ali, na maioria das vezes, com o dinheiro dele. Ele está trabalhando literalmente com o dinheiro dos outros. Ele pega o dinheiro lá do FGTS, ele pega lá o dinheiro da poupança e empresta, né, para que as pessoas aí tenham acesso à sua casa própria, tenham acesso aí às benesses, né, aquilo que é possível se fazer falando de casa própria ou algo nesse sentido, tá certo? Então, falando aqui, como que a gente pega esses tipos de empréstimos ou o financiamento imobiliário? A primeira coisa que o banco que você deve fazer é ir até uma instituição financeira, né? Então, nós temos alguns canais, inclusive aqui dentro do nosso programa Construa Sem Erro, nós auxiliamos, tá? O nosso cliente desde o início, desde lá da escolha do terreno até a entrega do imóvel. Nós o ajudamos na parte de captação desses recursos, nós ajudamos na parte de execução do projeto em si como um todo. Nós ainda auxiliamos também, tá, a procura dos correspondentes bancários com documentação, o que você deve fazer, o que você deve procurar, para que você venha conseguir, então, né, ter acesso mais rápido, né, ter acesso de uma forma mais veloz desses processos. Você consegue aí fazer muito rápido, né? A gente tem literalmente esse programa como um acelerador, né, de benefícios. Para quê? Para que você consiga ter acesso a isso de forma mais rápida, sem precisar aí ficar batendo cabeça, perdendo tempo ali e aqui. Então, essa é o objetivo, literalmente, do Construa Sem Erro, tá? Não é um curso. Muita gente, às vezes, a gente fala, é um curso. Não, o Construa Sem Erro não é um curso. Ele é um programa de acompanhamento, tá? Nós acompanhamos você aonde você estiver, tá? Da melhor forma possível em todos os processos. Nós te auxiliamos. Imagina você ter alguém ali 24 horas praticamente te dando conselho do que fazer, como fazer para que você venha construir da forma certa, do jeito certo, sem errar. Então, esse é o objetivo principal do nosso programa, tá certo? Então, se você quiser mais informações, manda um direct pra gente, a gente vai te responder aí e vai te auxiliar nesse detalhe, tá? Então, voltando para cá, como as instituições, como que você consegue captar esse recurso? Através das instituições financeiras. Quais são as instituições financeiras que fazem, né, esse tipo de trabalho? Hoje, a gente sabe que a Caixa ela é a pioneira nisso, tá? Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, fazendo essa aula ao vivo para você, tá? Nessa quinta-feira, um pouquinho mais depois das 5h20, 20 alguma coisinha, tá? Então, nesse exato momento aqui é dessa forma, mas pode ser que amanhã depois mude, tá? Então é uma coisa que sempre vai estar mudando, por isso é importante você seguir a gente nas redes sociais, porque qualquer mudança nós vamos estar sempre informando. Então, hoje o pioneiro nisso é o Banco Caixa, tá? Que é um órgão, é uma instituição financeira, porém federal, tá?
E existem outros, como o Banco Inter também, né? E algumas outras instituições. Porém, a maioria delas, elas fazem outros tipos de modalidade, não essa específica da construção, né? Da aquisição de terreno mais construção e da construção em terreno próprio. Então é importante você ter essa direção, esse direcionamento, essa visão de que não são todas literalmente as financeiras, os bancos que fazem isso, mas sim alguns específicos. É importante você saber que há uma grande variedade, né, no sentido de especialidade, etc, etc, tá bom? Então, como você como você adquire esse financiamento? Através das instituições financeiras, tá? E aí, quais são as modalidades mais usuais hoje, tá? Existem duas principais modalidades. A primeira modalidade é a aquisição de terreno mais construção. Eu já explico um pouquinho sobre cada uma. E a segunda é a construção em terreno próprio, tá? E eu digo para você, essa aquisição de terreno mais construção, ela literalmente é a mais escassa, ou seja, ela é a modalidade que poucos bancos, eu estou para dizer para você que uns 2 ou 3 fazem, tá? E inclusive a Caixa é um desses que faz esse tipo de modalidade. E como que funciona, né? Essa parte de modalidade aqui de construção, aquisição de terreno mais construção. Então, vamos lá, vamos dizer que vamos lá que o João foi lá, ou a Maria, né? Para ficar mais fácil de falar aqui, de lembrar, foram lá e encontraram uma loteadora. Você encontrou essa loteadora lá, tá? Então, você viu um terreno, eu já te aconselho desde já, sempre envolva um profissional, sempre coloque alguém que entenda para você não comprar, né, o terreno errado. E aqui fazendo uma aspas aqui, existem aqui no nosso método, né, três grandes pilares aí que vão ter uma variável, né, ou seja, uma mudança drástica de custo, de planejamento, de problemas ou não da sua obra, que são terreno, tá? Você comprar um terreno errado, uma mão de obra errada, a contratação de uma mão de obra errada, tá? E a definição aí de um projeto errado. Então, se você compra um terreno errado, faz um projeto que não atende às suas expectativas, ou não cabe no seu bolso, ou não tem critério nenhum, você compra um terreno sem critério. E você vai ver que eu falo muito isso sobre critérios, né? Se você não compra um terreno sem critério, se você faz um projeto sem critério, se você contrata uma mão de obra sem critério, você vai ter a probabilidade de você ter um problema na sua obra é gigantesca, tá? Então é muito importante você sempre pensar nisso, tá? Então vamos lá, Mariazinha e o João foram lá e decidiram comprar um lote, chegaram a uma loteadora ou um condomínio, né? Aí você vai falar com o corretor, vai lá no stand de vendas, lá, vou colocar aqui o lote, tá? O lote 10, tá? Da quadra B, tá? Deixa eu apagar aqui, ficou feio. Da quadra B. O lote 10 da quadra B, tá? Então, vamos dizer que vocês escolheram o lote B o lote 10 da quadra B, tá? O que a loteadora vai fazer com vocês? Ela vai fazer um contrato. Muitas vezes esse contrato é um contrato de compra e venda, tá? Repara minha letra não, gente. Simples, sem vamos dizer assim, sem muita validade, que é o famoso contrato de gaveta. Por mais que, e aí fica um ponto importante, tá? Quando você tem um contrato de gaveta, um contrato como esse, entenda uma coisa, sendo bem direto ao ponto, talvez eu vou magoar alguém aqui, desculpa já. Contrato de compra e venda, pessoal, não tem validade. Não tem validade legal. Isso é uma coisa muito complicada, tá? E às vezes você vai falar, talvez corretor, não, mas tem validade, tem registro no cartório. Não vale de nada. Você pode até ter um documento, mas não é seu. Não é seu. Não tem como você provar. Você pode até, Johnny, mas eu já consegui. Tá bom, existem as exceções. Mas a realidade é que você corre um risco muito grande jurídico de não ter comprovação de que esse lote é seu lá na frente, se amanhã ou depois esse loteamento falir, se esse condomínio falir, tá? E você não tiver um documento formal disso, e eu já te explico qual que seria esse documento formal, você literalmente comprou, pagou e não tem nenhuma formalidade naquilo. Porque na maioria das vezes eles entregam isso, um contrato de compra e venda registrado no cartório.
registrado a firma no cartório, né? A assinatura de firma no cartório, tá? Mas aqui no Brasil não é assim que funciona. O certo é você ter esse contrato de registro em cartório e você ir até, né, até lá o cartório de registro de imóveis. Aí você vai até... Existem dois cartórios, tá, pessoal? Existe o cartório de... Existe o cartório comum, eu esqueci o nome técnico, mas enfim, eu acredito que seja de registro civil, alguma coisa assim. Existe o cartório civil lá, que a gente faz o reconhecimento de firma, todas aquelas coisas, e existe o cartório que faz casamento, essas paradas, e existe o cartório de registro de imóveis, tá? E é esse cartório que você tem que ir. Por quê? Você vai pegar esse contrato que você recebeu, isso aí você tem que também estar em comum acordo com a loteadora e com o condomínio, tá? Mas o certo é você pegar esse contrato que você recebeu, tá? E levar até esse cartório e pedir para que eles registrem, tá? Registrem esse contrato na matrícula do lote. Ou seja, o que é a matrícula do lote? É um RG do lote. Ali consta desde quando ele foi constituído, passou pela mão de quem. Você recebeu lá um documento de carro que tem lá quem era o antigo dono. O documento do carro, se não me engano, fica um só, né? O último. Né? O lote, essa matrícula é o raio-x da vida dele. Desde quando ele foi constituído, que matrícula que era, passou para tal, foi isso. Se ele era um exemplo, ele é um terreno de desdobro. Você tinha lá um terreno maior lá e resolveram desdobrar, fazendo em dois. Ele vai dizer, ele era esse terreno, ele passou a esse, a matrícula fulana foi extinta, enfim, lá ele vai contar toda a história dele. Então, essa matrícula ela é um documento oficial, registrado pelo cartório, tá? Pelo registro de imóveis, e lá você vai constar que a loteadora, né? Loteadora fulano, né? Fulano passou, né? Eu estou escrevendo aqui, mas não é assim que vai estar escrito bonitinho, tá? Passou o terreno para o João e a Maria. Minha letra tá boa hoje, hein, gente? Mas tá dando para entender, né? Se não tiver, coloca no comentário aí que eu tento dar uma melhorada da próxima vez. Então ele vai passar esse terreno para o João e para a Maria lá nessa matéria. Johnny, mas eu estou pagando ainda isso. Aí ele vai dizer o seguinte: através da posse de não sei o que lá, o terreno vai custar, vai lá, vamos dizer que o terreno custou R$200 mil, pago em, sei lá, 60 vezes de X reais valor. Então você vai deixar isso registrado na matrícula. Amanhã ou depois tiver um problema, você já sabe, esse documento foi registrado aí na matrícula. Então, naturalmente você, né, você vai ter posse realmente dele, porque constou lá na matrícula. Só que aí vem um pulo do gato, que anota isso aí, pessoal, porque isso aí ninguém te fala não, tá? Isso aqui eu até esqueci de colocar na legenda dessa aula, é o que ninguém te conta. Isso aqui ninguém te conta. Isso aqui que você está ouvindo, eu duvido você achar, e faço um desafio, você achar e me marca quem vai te falar esse detalhe, tá? Eu estou dizendo porque a gente faz isso aqui na construtora. O tempo todo eu faço isso. O tempo todo a gente está fazendo financiamento, a gente está aprovando o lote, a gente está dando assessoria para cliente, a gente está no campo de batalha, a gente está ali e eu acabei de voltar de um cartório, foi quinta-feira passada, faz exatamente hoje uma semana que eu tive com alguns clientes meus aqui, a Simone e o Clevers, se estiver assistindo aí, dá um oi. Eu fui lá e a gente estava resolvendo exatamente isso, tá? Vendo, entendendo como é que faz, o que faz. Existe um ponto muito importante, principalmente, presta atenção agora, tá? Para você que quer fazer financiado, você que quer financiar, tem um jeitinho, tem uma sacada aí que se você fizer errado, você vai ter problema. Você não vai conseguir financiar essa obra, não vai conseguir financiar nem a obra nem a construção. Por quê?
Porque se você não fizer dessa forma, vai estar problema. E eu vou mostrar aqui para você qual é a forma, tá? Quando você vai lá fazer isso na matrícula, você pode até fazer isso na matrícula, como eu comentei com você, tá? O que você tem que fazer? Se você deixa como comprador, parece uma bobagem, né? Ele fica lá. Comprador, ele fica como comprador e como vendedor. Se ele ficar assim como comprador e vendedor na matrícula, o banco não aceita. Por incrível que pareça, ele não aceita. Por quê? Porque ele vai estar já alienado a uma loteadora e ao seu nome. Então você já é o comprador daquele terreno. Porque quando o banco ele vai fazer o financiamento, tá? Só para você entender, ele vai quitar o terreno, ele quita ali o terreno, tá? Então ele vai pegar aquele terreno. Vamos lá que você já pagou, vamos lá que você pagou 20 mil reais de 200 que era o terreno, tá? Ele vai quitar os 180, né? Na verdade ele vai quitar 70%, os outros 30% é por sua conta, tá? Mas aí eu entro em detalhe mais daqui a pouco. Ele vai quitar o terreno e ele vai naturalmente alienar o nome, né, do banco, da instituição financeira, ao seu a esse empréstimo, e aí vai colocar essas informações em quantas vezes você fez o empréstimo e assim sucessivamente, tá? Beleza? Beleza. Só que, se você tiver como um comprador, ele não consegue fazer isso, porque você já comprou. Entende? Então, como você já comprou esse lote, esse terreno, ele não vai permitir com que você faça isso. Isso aqui é conteúdo, é uma informação que poucas pessoas sabem, tá? Pra você ter ideia, a gente estava com um caso desse, eu pessoalmente falei diretamente com um gerente aqui do banco e a gente até acionou o jurídico, abriu o chamado, tudo, para que ele fizesse uma análise do que poderia ser feito. E ele voltou para a gente com uma devolutiva do que poderia ser feito, né? Que é o que eu vou te mostrar agora. Ele não pode constar o comprador-vendedor, ele tem que constar como promitente, ou seja, como um compromissário, alguém que ainda está se comprometendo a comprar. Então vai ter que ser um promitente comprador e um promitente vendedor. Ou seja, é um compromisso que você tem. Você não comprou, você está criando um compromisso, mesmo que tudo esteja lá, a descrição das parcelas, o quanto falta, e etc, etc. Você está se comprometendo ali a fazer a compra desse lote. Aí sim o banco aceita, tá? Se você fizer esse registro na matrícula como comprador contra o vendedor, você vai ter um problema. Você não vai conseguir financiar e a única forma de você fazer isso é quitando depois o terreno e aí você entrou num grande problema. Eu já tive casos de clientes que quis achar, vou trocar uma dívida por outra, acabou se complicando por essa questão do terreno, de estar ali vinculado ao nome de uma outra pessoa e assim sucessivamente, tá? E o que eu estou te falando aqui, existem loteamentos que não vão exigir que você registre isso na matrícula, tá? E aí cabe a você, então, se não for fazer, já dá andamento no seu financiamento o mais rápido possível, para que você consiga já passar isso no caso, para a instituição financeira e para o seu nome ele como comprometente, para você não precisar fazer esse documento anterior aí, tá? E existem outros loteamentos que eles já exigem que assim que você compra, você deve fazer essa solicitação para o banco, tá bom? Então, o que você vai poder fazer aí, tá? A partir de agora, você vai precisar já colocar isso aí o mais rápido possível, tá? Para que você consiga aí já dar andamento no seu processo, beleza? Então, voltando para cá, deu para entender essa parte? Pessoal, ficou confuso ou não? Se ficou, você me fala aí que eu tento depois dar uma esmiuçada. Não é uma coisa muito simples de explicar, ou talvez assim, para nós que trabalhamos, né? Deixa eu tomar uma água aqui de novo, dá licença, gente. Para nós que fazemos isso dia a dia, toda hora, para mim isso é muito simples, tá? Mas eu entendo que quando comecei lá, há mais de 6, 7 anos atrás, era meio complicado, foi difícil entender, né? Mas por isso que o tempo, a prática, o ensino, a experiência vai fazendo com que a gente torne o negócio mais rápido. Por isso que um acelerador, né, de benefícios e resultados, você compra o quê? Tempo. Né? O que você compra com um acelerador de resultado? Tempo. Quando você tem ali alguém te orientando, te dizendo o que fazer,
como fazer, aonde ir, tudo isso você está comprando tempo. E é isso, né? É isso que nós procuramos aqui na construtora, fazer com que você ganhe tempo, que você compre esse tempo específico, não é? Então, é por isso que se você hoje quer um acompanhamento mais próximo, né? Um acelerador aí nesse seu processo e quer construir mais rápido, você está precisando urgentemente de um auxílio, você está perdido, manda um direct pra gente lá, a gente vai entrar em contato com você e aí vai propor um diagnóstico aí para entender o seu caso e quem sabe você possa então fazer parte aí do nosso programa de aceleração de resultado, que o programa Construa Sem Erro, de novo, que não é um curso, é um acompanhamento, ele é totalmente diferente disso. Aí, independente de quando você está assistindo esse vídeo, eu não sei nem se existe mais, dependendo de quando você tomar essa decisão, tá? É uma coisa que a gente está disponibilizando agora, como é uma coisa muito individual da minha agenda, eu particularmente que fico à frente disso, é uma coisa que eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível, mas se você quiser, corre aí e manda um direct pra gente, beleza? Então vamos lá. Essas duas modalidades, tá? Você entendeu a parte da compra do lote e assim sucessivamente, tá? Qual que é a diferença de um e de outro? A diferença do aquisição de terreno mais construção, o banco hoje, pessoal, ele não financia, e aí de novo, tá? Você tá vendo esse vídeo, não sei quando você tá vendo esse vídeo é de 2025. Então, o banco hoje ele não financia 100% da obra, tá? Ele financia de 70% a 80%. Johnny, qual que é o 80% e qual que é o 70%? 70% geralmente é o quem passa hoje do programa Minha Casa Minha Vida, tá? Quem está dentro do Minha Casa Minha Vida ainda consegue financiamento de 80%, tá? Ou seja, se você tem uma obra lá que custa, eu vou falar um valor redondo para ficar mais fácil para explicar. Um valor de imóvel de R$1 milhão, o banco vai financiar 800 mil, se for no Minha Casa Minha Vida, que no caso não é, né? Porque tem que ser até o teto do Minha Casa Minha Vida, mas é só para te dar um exemplo. 800 mil o banco financiaria e você entraria com um recurso de 200 mil, ou seja, 20%. O banco 80%, você 20%, tá? Só que esses 20% ou os 30% no caso de 70% do financiamento, o 70-30 ou 80-20, você não precisa aportar isso no momento do financiamento para o banco. O banco só quer que você aporte esse recurso para a obra, ou seja para a construtora, seja comprando material, enfim, vai ser conforme o seu acordo de construção que você vai fazer lá com a equipe, se você vai gerenciar, enfim, como que você vai fazer isso, tá? Então ele vai disponibilizar isso para você. Ele disponibilizou esse recurso, ele não vai disponibilizar de uma vez, tá? Ele vai disponibilizando para você em partes, conforme uma evolução da obra. Uma evolução da obra que acontece através de uma planilha, tá? Ou seja, existe uma planilha, a maioria dos bancos tem essa planilha, eu vou até mostrar para vocês aqui a planilha que a Caixa usa, tá? É uma planilha que a gente preenche aqui, ó, uma planilha como essa aqui, tá vendo? Estou compartilhando também porque ele é um documento, se você olhar aqui, ó, cadê onde que tá? Se você olhar aqui em cima, onde que está essa informação, meu Deus? Enfim, eu não estou encontrando aqui, mas ele coloca como um documento público, tá? Por isso que eu estou compartilhando aqui, ó. Aqui, ó, se você olhar aqui, ó, tá vendo na lateral aqui, ó, grau de sigilo, tá? Grau de sigilo. Sigilo, ou seja, é público. Então, por isso que eu estou compartilhando com você, não é nenhum documento interno aqui para que tenha sigilo do banco, tá? Então aqui geralmente a gente preenche o nome o proponente é quem vai fazer, o nome de quem que vai fazer o financiamento, o nome dos responsáveis técnicos e aí entra um ponto, tá? O responsável técnico, né? Esse tipo de financiamento, ele precisa ser acompanhado pelo engenheiro, um arquiteto, né, gabaritado, que entenda. É ele, inclusive, que vai preencher essa planilha para você, que é o proprietário. Ele que vai fazer todas essas solicitações aí, porque tem que ir o nome dele, e-mail, aonde que ele é cadastrado, se no CREA, se no COL, se no CAL Brasil, né? No CAL BR, na verdade. CPF, telefone, tá? Aqui, a identificação do imóvel, você vai colocar o endereço do imóvel. Aqui, os alvarás que são solicitados, número de RT, ele tem que emitir uma RT para vocês
de toda a obra, a arquitetura, né, o projeto, construção, elétrica, hidráulica, hidrossanitário, impermeabilização, todas as informações aqui do terreno, endereço, matrícula, eu até falei o nome matrícula, tá? Em alguns lugares pode ser RGI, né? Você vê que está até aqui, enfim, todo mundo conhece, ou inteiro teor, que o pessoal fala, tá? Tem vários nomes, mas é o documento oficial daí do terreno, de como ele foi constituído, beleza? Licença da obra, todas as informações. Aqui é uma descrição de áreas, né? Quanto que é o tamanho do terreno, aqui ó, área de cobertura, área impermeável, área acessória coberta, área construída, ou seja, quanto vai ter aqui a área do terreno, o valor do terreno, quando se cabe aquisição de terreno mais construção, tá? A destinação do imóvel, se é unifamiliar, se é multifamiliar, se é comercial, né? Aqui a gente faz um detalhamento de como que é a casa, tem quantos quartos, sala, cozinha, etc. Tá? O tipo de estrutura que vai ser utilizado. Aqui a gente coloca a quantidade, né, se tem cobertura sim ou não, é um monte de perguntinha, ó, é de múltipla escolha, tá? O tipo de telhado, teto e assim sucessivamente, tá? Aqui é que é o pulo do gato e olha, se eu pudesse dar um conselho de tudo isso aqui que eu te mostrei, eu daria isso aqui. Se você, arquiteto, engenheiro, construtor, você que quer construir, não tiver alguém que saiba fazer isso aqui de forma certa, você vai ter um grande problema. Por quê? Porque aqui é o desembolso da obra. Se você não preencher isso aqui certo, se você não fizer ali uma lição de casa e souber preencher isso aqui, vai faltar dinheiro em uma determinada etapa, vai ficar desbalanceada a obra, tá? Então isso aqui é muito importante que você preencha dentro aí dos requisitos mínimos, tá? O que você vai precisar preencher. Então, isso aqui é importante, tá? Aqui serviços adicionais, aqui se algum desses itens ultrapassou os índices máximos aqui, tá? Você tem que justificar aqui o porquê. Aqui você coloca nessa aba aqui que você coloca outros, discriminar abaixo, é essa etapa aqui que você discrimina, tá? Aqui justifica. Aqui sai o cronograma de desembolso, ou seja, aqui eu coloco, aqui ele vai preencher automaticamente lá, tá? 10%, 20%, 30%, e aí você vai colocando conforme a execução. Eu tenho uma estratégia para fazer isso aqui, tá? Aqui você vai pegar uma foto do Google Earth, do Google mesmo, você vai lá no Google, no endereço, você vai dar um print nela e vai colar aqui com o endereço da obra, tá certo? Aqui local e data, aí aqui já preenche automaticamente, tá bom? Aqui essa é a PLS. São as duas principais que você vai usar, tá? Essa proposta nessa abazinha aqui, essa PLS, cada vez que você for solicitar um avanço de obra, ou seja, eu avancei 10% e você colocou aqui nessa planilha que com 10% você solicitaria uma vistoria. Aí você tem que vir aqui preencher, você não, no caso o engenheiro, tá? O engenheiro vem, o arquiteto vem, preenche aqui a etapa que tá, quantos por cento concluiu, tá? Todas as informações já vão ser preenchidas automaticamente de cabeçalho, algumas coisas você vai ter que preencher aqui. Vai gerar essa curva e colar pelo menos, são 12 fotos, se eu não me engano, 2, 4, 6, 8, 10, 12, é isso mesmo. São 12 fotos que você tem colocado a obra aqui, a local e data, aqui a assinatura. Aí uma assinatura sua como dono da obra e uma assinatura do seu, tá? Do seu responsável técnico. Detalhe, se você imprimir isso aqui e assinar manual, tanto o proprietário quanto o responsável técnico tem que assinar manual, tá? Se você fizer digital, os dois têm que assinar digital. Você pode até mandar digital para o banco, mas o banco vai exigir que você assine uma igual à outra, ou seja, se você, como responsável técnico, assinar digital, o cliente assina digital. Se você assinar manuscrito, o cliente assina manuscrito e assim sucessivamente, tá? Então, essa é a grande sacada aí de você preencher. Aqui você tem repactuação de prazo, quando atrasa você precisa fazer uma programação, tá? Alteração de projeto, alterou alguma coisa, você quer comunicar, você usa também essa mesma aba, tá? Então, a maioria, eu posso dizer que todos os bancos, eles têm uma planilha como essa. Não exatamente essa específica, tá? Pode ser que varie aí da Caixa vai variar com a do Inter e assim sucessivamente. Mas existem aí formas de fazer dessa maneira aí, como eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, é feito isso,
a diferença, tá, entre a modalidade de aquisição de terreno mais construção e construção de terreno próprio é que a de aquisição de terreno mais construção, o banco vai pagar 70% do terreno, você paga os outros 30% para o terrenista, para o dono do terreno, né, dono do lote lá, seja pela loteadora, tá? E o banco vai pagar os 70% para ele, tá certo? Existem algumas outras regras aí que eu não vou entrar no detalhe para a gente não se estender, a aula não ficar muito longa, muito chata, tá? Mas, como eu falei para vocês, dentro aqui do nosso programa Construa Sem Erro, a gente tem isso todo mastigado e a gente te ajuda a fazer dessa forma, tá? Construção em terreno próprio é a mesma coisa, preenche dessa forma, a única coisa que você vai deixar o seu terreno já como garantia para eles. E existem hoje, tá, uma modalidade, e estou dizendo isso em 2025, tá? Especificamente em agosto de 2025, que o banco ele te antecipa até 20% do financiamento ou até 2 parcelas, né? Ou seja, você pode pedir 2 parcelas, sendo no máximo até 20%. E aí existe uma regra de você fazer isso, tá? Para que você consiga, então, solicitar esse financiamento com o banco, tá ok? Então, falando um pouco mais sobre isso, sobre essas modalidades, são essas duas principais, tem outras de aquisição de terreno mais construção e outras que também vão te ajudar, tá? Mas é isso que a gente teria para falar hoje para você. O financiamento imobiliário ele é uma das estratégias mais utilizadas para a construção de casa. E lembrando, pessoal, construir é pelo menos 30% mais barato que você comprar pronto. E é uma opção para você que quer começar hoje a sair do aluguel, fazer um investimento, começar a construir ou empreender nesse mercado, tá? Seja investidor, seja para moradia própria, tá certo? Nossa próxima aula acontece na próxima quinta-feira, às 17 horas. Eu vou ensinar para você como evitar, né, um erro na sua obra que pode custar mais de 150 mil. Você quer aprender esse erro? Você quer saber o que fazer para não errar? Pois é, isso é um fato real que aconteceu comigo. Já aconteceu comigo lá atrás, lá no começo, que foi muito traumático, mas estou passando aqui experiência, conhecimento, forma de fazer, muita experiência nossa que a gente já tem aí no mercado de construção. Então você não pode perder, a próxima aula vai estar incrível, tá? De novo, você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão? Johnny, quero saber um pouco mais sobre esse programa, tá? Eu vou te dar um diagnóstico gratuito, você vai concorrer a ele se você for lá no meu direct agora, lá no Instagram, tá? Da Intelienge Construtora, conforme está aí no vídeo, tá? Intelienge _construtora, manda um direct para mim, pede um diagnóstico da sua obra, do seu projeto, tá? E eu vou te ajudar a criar, né, a entender, na verdade, qual que é o seu projeto e quem sabe a gente consegue te ajudar aí com mais detalhe. Você que precisa de acompanhamento, você que precisa aí de um acompanhamento mais próximo, tá? Nós podemos te ajudar. Então, se ficou alguma dúvida, vai lá no Instagram. Se ficou alguma pergunta, se você quer saber de algum assunto, vai lá no Instagram e deixa lá. Ou também aqui nos comentários, que eu também vou ler depois e vou te ajudar nisso tudo, tá? Se você ainda não está na comunidade, tá, do Construa Sem Erro, você está perdendo tempo. Você tem que entrar lá agora. Então vai também lá no Instagram, lá no meu perfil do Instagram, eu deixei um link lá na biografia, clica nele, se cadastra, tá? Você vai ser direcionado para uma página, lá você vai ver um botão, clica nele e entra no grupo, tá? Não sai de lá, porque lá eu compartilho com você toda a parte de aulas, conteúdos novos, tudo a gente coloca lá dentro do grupo do Instagram, lá do grupo do WhatsApp, perdão. Então entra lá e não sai de lá, porque lá a gente compartilha conteúdo novo todo dia. Nós avisamos aulas, quando a gente vai ter aula ao vivo, enfim. É muito massa, tá? Eu tenho certeza aí que você vai gostar, tá certo? Então, por hoje é só. Quero te agradecer, muito obrigado por você estar comigo aqui e te vejo aí em breve na próxima aula. Um abraço, até mais, tchau, tchau!